Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 39, do primeiro versículo ao último desse capítulo. Nós vamos meditar na Santa Palavra do Senhor, numa história conhecida. Gênesis 39, do primeiro versículo até o versículo de número 23. Acharam, meus irmãos? Ok? Está escrito assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor Deus era com José, e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sob tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre ele, estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando eles ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito: desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse culto, obrigado por este momento de louvor, de adoração. Suplicamos que a sua graça esteja sobre todos nós e que o Senhor venha nos abençoar sobremaneira. Fale conosco. Para a honra e glória do seu nome, fale conosco. Use-me e tome-me em tuas mãos. Para a honra e glória do seu nome, use-me. E nos transforme. Para a honra e glória do seu nome, nos transforme. Essa é a nossa oração, que a fazemos em nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta manhã é uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: abandonados à própria sorte? O título tem a ver com essa sensação que eu e você temos de não termos ninguém lutando por nós, ou sentirmos que não estamos sozinhos. Esse sermão aqui que eu prego nesta manhã foi pregado em 2016. E na época que eu preguei esse sermão, uma canção me veio à mente. Mas antes que você pense em alguma canção de Lamartine Babo, Chiquinha Gonzaga, por causa da minha barba e dos cabelos brancos, e de toda essa história que inventaram para mim de me chamarem de avô, eu preciso alertá-los que eu sou um homem do final da década de 70 e a maioria das peças ainda funciona perfeitamente. Então, não ouse me chamar de velho. Velho é o cão, não eu. Eu sou clássico. Deixa assim que fica melhor. A canção que me veio à mente foi uma canção interpretada por Lulu Santos. E o nome da canção é Tudo Bem. O nome da canção dizia que tudo estava bem. E eu queria trazer um pedacinho dessa canção. É óbvio, não cantada, mas lida. E a canção diz o seguinte: eu já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tanto bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão. O autor dessa canção conseguiu capturar uma das grandes verdades do mundo em que nós vivemos. Mas antes de explicar o que eu quero dizer, e antes de você estranhar por que eu comecei um sermão de domingo, dia do Senhor, um pastor tradicional, numa igreja tradicional, por que eu comecei com uma música secular, eu quero ensinar a vocês algo sobre Deus e como Ele age nesse mundo. A teologia reformada chamou esse algo de graça comum. E o que é a graça comum? Graça comum são as bênçãos do Senhor não salvíficas. Isto é, são as bênçãos que Deus derrama sobre todo mundo que não tem a intenção de salvar, mas que são concedidas aos homens para que os homens façam aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Quer ver um exemplo disso? Alguém que inventa um remédio. Ele não precisa ser necessariamente crente. A graça comum age no ímpio e ele vai produzir alguma coisa boa. A consequência dessa graça comum é que ímpios, pagãos e pessoas das mais variadas podem perceber e extrair verdades de Deus no mundo em que elas vivem. Eles não são salvos por extrair essa verdade, mas eles tocam na verdade. A graça comum é isso: bênção derramada sobre tudo e todos, a fim de que eles conheçam aspectos da verdade, sem contudo esses aspectos serem suficientes ou suficientemente grandes para salvá-los.
E por que Deus faz isso? Porque é do caráter de Deus se revelar. Deus se revela por meio das coisas criadas a crentes e as incrédulos. Lulu Santos, aqui nesse pedacinho de canção, é um bom exemplo de um homem ímpio que conseguiu capturar aspectos da verdade de Deus por meio das coisas criadas. Na canção Tudo Bem, que eu li aqui para vocês, mais especificamente nas frases nem sempre é so easy, nem sempre é tão fácil se viver, ou quase nunca a vida é um balão, o cantor de música popular nos mostra grandes verdades do mundo caído. No mundo caído, coisas dão errado. No mundo caído, nem sempre é tão fácil se viver, quase nunca a vida é um balão. No mundo caído, injustiças, farpas, desilusões ocorrem a todo tempo. A grande verdade que eu e você temos que entender é que coisas ruins acontecem à torto e à direito. São tantos e tão vastos exemplos de misérias que faltariam livros para descrever quanto o homem pode sofrer em tantos aspectos e quantas vezes. Se puxarmos apenas algumas palavras, quanto é possível contar de mentiras, quantas catástrofes, quantos enganos, quantas falsidades, quanto de fraude, de balela, de tropeço. Irmãos, a verdade irrefutável da vida pós-queda, depois de Adão e Eva, pode ser sentida por todos nós, e essa grande verdade é que coisas ruins acontecem. E eu queria lembrá-los de um episódio que aconteceu alguns anos atrás. O conhecidíssimo deputado federal Marcos Feliciano teve o seu nome envolvido nas páginas policiais porque uma jornalista veio e o acusou de estupro. A jornalista disse que o deputado havia assediado sexualmente, havia extorquido, até mesmo aprisionado essa moça. Ela o acusou de cárcere privado. De uma hora para outra, a internet inundou de vídeos, prints, áudios, páginas e mais páginas. Uma inundação tomou conta da vida, tanto do deputado quanto da jornalista. Um verdadeiro assassinato de reputação. E essa palavra assassinato de reputação, a gente pode perceber em vários lugares, em vários tempos, mas principalmente nos dias que se chamam hoje. Marcos Feliciano recebeu o título imediato de estuprador. E na época, mesmo que ele tenha sido inocentado, mesmo que as investigações depois apontaram a falsa acusação de crime, o título ficou estuprador, misógino, assediador e etc. Não sabemos se ocorreu ou não, mas a mídia decretou: este homem é um pecador. E se você quiser exemplos mais modernos, nós temos aquele menino que tinha um podcast, que fazia o podcast chamado Flow, e de uma hora para outra foi acusado de nazista, perdeu o seu emprego, simplesmente porque fez uma colocação fora de ordem. Quando eu escrevi esse sermão, eu conversava com um amigo, e esse amigo me fez a seguinte pergunta: Daniel, você já parou para pensar o que aconteceria conosco se um membro da igreja nos acusasse de estupro, de pedofilia, de assédio sexual, assédio moral? Você já imaginou se alguém se levanta, se um louco se levanta e diz: você fez sem você ter feito? Você acha que a gente conseguiria provar o contrário? Você acha que as nossas igrejas nos defenderiam? Você acha que o nosso presbitério acreditaria na nossa inocência? Você acha que a nossa família nos daria abrigo? Eu lamentei o fato e imaginei que não.
No mundo em que nós vivemos, basta alguém dizer que a gente fez alguma coisa feia, que a gente simplesmente passa a ter feito. Pense nisso num instante, porque isso não precisa só, ou não pode só acontecer comigo. Qual de nós está imune a isso? Qual de nós pode dizer, eu jamais passarei por um assassinato de reputação ou por uma falsa acusação de crime? Infelizmente, irmãos, nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum crente, nenhum incrédulo, ninguém vivente do século 21 pode dizer com certeza que está livre das mazelas da vida e está livre de ser acusado de um crime que não praticou. Coisas ruins acontecem. E coisas ruins acontecem a qualquer momento. E pior, acontecem a qualquer um de nós. Pessoas boas e ruins passam por sofrimento. E essa verdade cruel, e é uma verdade cruel, uma verdade ingrata, infelizmente não se aplica exclusivamente ao nosso tempo. Coisas ruins sempre aconteceram. Pensa num instante aqui na vida de José. Nós acabamos de ouvir parte da sua história. E você conhece a história toda. Ao ler Gênesis 39, eu tenho certeza que a sua mente foi lá pincelar os acontecimentos anteriores a esse capítulo. José, por sonhar, por ser amado de seu pai, amado em demasia, é verdade, por obedecer ao seu pai e por um aspecto de vaidade, de meninice ou de estupidez da adolescência, acabou vendido como escravo por seus irmãos. A Bíblia nos diz que ele só não foi assassinado pelos próprios irmãos, porque um deles intercedeu, falou, vocês estão loucos, vocês vão matar José, ele é sangue do nosso sangue. Não vamos matar José não, em lugar disso vamos vendê-lo. Eu fico pensando se de fato esse irmão estava tão interessado em José assim. Em lugar de morto, José foi vendido para uma caravana de ismaelitas, de mercadores, que transportavam mercadorias, inclusive escravos, até o Egito. No Egito, José foi colocado no mercado dos escravos, no pelourinho da época daquele lugar. E foi comprado por Potifar. E quem era Potifar? Potifar era o homem de confiança de Faraó, comandante da guarda, capanga do rei, um matador por excelência. O chefe do BOPE daquela época. Qual seria o futuro de alguém tão desgraçado como José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi comprado em outra terra, que está nas mãos de um homem bom? Qual seria o futuro desse tão azarado José? Estranhamente, irmãos, parece-nos, pelo texto sagrado, que a vida de José começa a brilhar mesmo em meio ao caos. As Escrituras nos dizem que José começou a ser bem-sucedido na casa de Potifar. O texto nos diz que as obras das mãos de José passaram a ser proeminentes dentre os demais escravos. E José passa de um escravo do quintal para um escravo doméstico. E de escravo doméstico ele passa a mordomo, a governante da casa de Potifar. Diz o texto que José executava as tarefas com maestria. Começou a cuidar de todos os assuntos da casa do seu senhor, e a casa de Potifar prosperou. O jovem hebreu trouxe riqueza ao comandante e chefe da guarda de Faraó. Mas eu disse a vocês no início do meu sermão, coisas ruins acontecem e sempre aconteceram. Nós não podemos esquecer dessas premissas, porque essas premissas costuram a nossa história. Coisas ruins acontecem e sempre aconteceram. As Escrituras nos dizem que em determinado momento da vida de José, a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Não foi à toa. A Bíblia diz que ele era um homem bonito, de rosto e de corpo. E as mulheres dos egípcios tinham por hábito dormir com seus escravos.
Essa mulher simplesmente olhou aquele jovem hebreu belo andando por sua casa e julgou que ele era propriedade dela. Então essa mulher chega perto dele e diz: José, deita-te comigo. É uma proposta infame, é uma proposta adúltera. A esposa do senhor de José quer se apropriar dele. José se recusa. José diz não. José se lembra que Deus foi bom com ele. E se lembra que Potifar tem sido muito bom com ele. Potifar o comprou e o abençoou. Ele não está mais no sol, na chuva. Ele não está mais do lado de fora. Ele agora é um escravo doméstico que cuida das finanças, que cuida da casa, que cuida da comida, que cuida de tudo de Potifar. José não poderia cometer esse pecado medonho e horrendo. Ele não poderia avançar e se deitar com a mulher do seu senhor. Ele não poderia envergonhar o nome do seu Deus. E por isso ele vai responder de forma contundente: não posso, não farei isso. Coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem em todo o tempo. Então a cobiça, a sensualidade, a luxúria toma conta da cabeça e do corpo daquela mulher. E ela passa a assediar José todos os dias. Ela passa a assediar José constantemente. Pense na cena. José é um escravo, trabalhando, jovem, belo, cuidando daquelas coisas, e aquela mulher esgueirando, aquela mulher o perseguindo, aquela mulher querendo encurralá-lo. Intensas, perversas, obstinadas tentativas de se apoderar do corpo do jovem hebreu foram feitas naqueles dias. Mas José tinha uma moral ilibada. Talvez tenha ecoado nos seus ouvidos o aprendizado do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Talvez no coração dele gritasse: não, você não pode cometer tal traição. A digníssima esposa de Potifar avançava e José corajosamente recuava e se defendia. Mas coisas ruins acontecem. E você conhece aquela lei de Murphy? Aquela lei que diz, e não é uma lei de verdade, aquela lei que diz que tudo que está ruim pode piorar. Você conhece essa, e você já deve ter experimentado isso na famigerada passada de manteiga no pão. Se ele cair, ele cai para baixo. Certo dia, a casa está vazia. Certo dia, a casa está deserta. E alguém já disse em algum lugar que a ocasião faz o ladrão. E é exatamente isso que está acontecendo. A mulher de Potifar age como uma leoa que vai avançar sobre a presa. E de uma hora para outra ela salta e agarra o jovem hebreu. Se aproveitando do esvaziamento da casa, da distração de José, sei lá, ou talvez enlouquecida, obstinada, banhada de luxúria e de pecado, essa mulher agarra José e diz: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. José não tem escapatória, a mulher está sobre ele. Como escapar? Como sair dessa situação? Até que uma solução se apresenta, até que uma solução surge. Uma janela aberta, uma porta, não sabemos. As roupas têm que ficar para trás. É preferível correr nu na rua do que cometer o pecado da traição de Deus e do Senhor. José foge como aquela lebre que foge do leopardo. Sai da presença felina e ferina da dona da casa, deixa as vestes para trás, deixa os panos e o desejo frustrado da mulher. E a mulher? Alguém já disse em algum lugar que a pior coisa é uma mulher quando é rejeitada. E aqui a mulher rejeitada enlouquece. Ela decide se vingar, ela decide destruir a vida de José. Se ele não será meu, ele não será de ninguém. Então ela começa a gritar: estupro, assédio, falsidade, mentira. Ela começa a gritar: o escravo hebreu nos desonra, o escravo hebreu nos insulta.
tentou deitar-se comigo, me atacou. Ela talvez tenha dito, eu lutei, eu resisti, eu disse, não, eu não quero. E então, num súbito, ele deixou as vestes e fugiu. Imagina a mulher de Potifar contar isso dentro da casa. Imagina como ficou a casa. De uma hora para outra, a casa se incendiou. Imagina os escravos. Rapaz, você viu o que aconteceu? Não tinha ninguém em casa, o jovem hebreu. Eu falei que esse jovem hebreu tinha alguma coisa. Eu sabia que ele não era coisa desse jeito, que ele não era flor que se cheira. Olha lá, a mulher está lá com as vestes. De uma hora para outra, o bochicho tomou conta da casa, dos vizinhos. E se há fofoca nos nossos dias, meu irmão, há fofoca desde que o mundo é mundo. Eu acho que em poucas horas a rua inteira sabia que o jovem hebreu avançou sobre a mulher de Potifar. Mas algo estava por vir ainda. Vocês lembram quem era Potifar? Potifar é o matador por excelência. Potifar é o homem bravo, é o homem mau. Potifar é o chefe da guarda. Potifar ainda não havia voltado para casa. E quando ele chegasse em casa, o que ele encontraria? Sua digníssima senhora e as roupas de José no canto e todo o bochicho do bairro. A cada hora que Potifar não chegava, o clima de tensão deveria ter aumentado. Eu imagino que a tensão daqueles momentos ficou tão forte que dava até para tocar. Aquela tarde deve ter sido uma tarde das mais terríveis. Por fim, Potifar chega em casa. E quando ele chega em casa, voltando do trabalho, sua mulher está esperando, segurando as roupas de José e conta toda a cena. E diz exatamente a sua versão. Esse hebreu avançou por sobre mim, eu lutei com ele, ficou as roupas aqui. Faça alguma coisa com ele. Ora, a mulher de Potifar sabia quem era o seu marido. É um especialista na morte. Quantas vezes Potifar deve ter prendido um criminoso e feito sangrar até a morte? Potifar é acostumado com a morte. Potifar tem sangue em suas mãos. A mulher de Potifar não põe as mãos em José, mas coloca José nas mãos do seu marido. E diz o texto que Potifar o pegou, o tomou e o lançou no fundo de uma prisão. E talvez você pense, agora é o fim de José. Agora ele está abandonado à própria sorte. Agora acabou. O seu estado inicial é melhor do que seu estado final. Ele começa como escravo, agora ele é prisioneiro. Ele começa como criminoso, como mercadoria, agora ele é criminoso. Ele até tinha algum valor, agora ele é imprestável. Agora ele não honra o seu senhor, tenta dormir com a mulher dele, agora ele é um enorme e inútil escravo criminoso. Quando a gente olha isso, e quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem aquela impressão de que o acaso reina, de que o destino prega peça, de que a nossa vida está abandonada à própria sorte mesmo. E se alguma coisa pode acontecer, vai acontecer o pior. Quando a gente olha para essa história, quando a gente olha para a nossa vida, a gente chega à terrível conclusão de que o mal sempre vai vencer, independente do que a gente fizer. Em tudo isso que está acontecendo, onde Deus foi parar? Mas a cena tem algumas ironias. E essas ironias não podem passar desapercebidas. Porque essas ironias começam a responder onde Deus estava. Começam a responder se de fato José estava ou não estava abandonado à própria sorte. A grande ironia, a maior de todas, é que num estado pior, e José está num estado pior do que ele iniciou, numa situação bastante ruim, numa avalanche de infortúnios, José ganha o favor do carcereiro. Esse é o finalzinho do texto. E lá na carceragem, ele passa de prisioneiro a cooperador, de cooperador a auxiliar, de auxiliar a mordomo, de mordomo para chefe da prisão.
lá naquela situação ruim, José começa a prosperar de novo. E ele não só é o senhor da carceragem, ele é o senhor da cadeia como um todo. Tudo passa a estar debaixo das suas mãos. E o que isso significa? Isso nos mostra algo extraordinário, não só na vida de José, mas na vida de todas as pessoas desse mundo, que apesar de coisas ruins acontecerem, existe um Deus que é soberano sobre todas essas coisas. Existe um Deus que age apesar do sofrimento. O texto nos conta não só esta ironia de repente ele se tornar o chefe da prisão, mas há uma segunda ironia. Que segunda ironia é essa? A prisão que José passa a governar não era uma prisão qualquer. Ele não foi enviado para a prisão dos presos comuns. Ele ficou na carceragem da Polícia Federal. E lá, na carceragem da Polícia Federal, os seus colegas tinham tido contato direto com Faraó. Percebe o que Deus está fazendo aqui? José vai preso na prisão real. E nessa prisão real, ele passa a ter contato com um monte de gente que teve contato direto com a estrela do Egito, com a autoridade máxima. E aqui, irmãos, tenham isso claro. Faraó não é a estrela do Egito, ele é a estrela de toda a terra. Ele é a autoridade máxima daquele mundo. Algo invisível está acontecendo aqui. E algo invisível não está só acontecendo aqui. Esse algo invisível estava sobre a vida de José durante todo o tempo. E o que é isso? Que algo invisível é esse que tinha em José, que mesmo quando tudo dá errado, as coisas começam a dar certo. José estava marcado com a marca da promessa. Mas antes que você pense que eu fiquei pentecostal, antes que você pense que eu vou começar a cantar que você tem a marca da promessa, antes que você caia nesse abismo, eu não estou falando de nenhum tipo de crendice gospel ou de música tola e antibíblica que se canta por aí. O que eu estou dizendo para vocês é que José estava marcado com uma promessa feita ao seu avô. Deus, lá na terra de Ur dos Caldeus, chamou um homem por nome Abrão, um pagão, um homem que vivia em meio à adoração de falsos deuses. E Deus chamou Abrão e disse a Abrão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus chamou Abrão e marca Abrão: em ti e em tua descendência todas as nações serão benditas. Os anos se passam e os filhos de Abrão, agora com o nome Abraão, passam a ser aqueles que carregam a promessa. Deus havia determinado que todas as nações seriam abençoadas por essa família. José, o sonhador, como fora chamado pelos seus irmãos, fazia parte dessa família. E por mais que a vida tenha lhe pregado peças, por mais que a vida tenha te levado ao fundo, tenha o levado ao fundo do poço, por mais que a vida tenha o levado até a carceragem, José tinha uma marca feita por Deus. Quando nós olhamos para todas as circunstâncias da vida de José, irmãos, uma coisa nós não podemos negar, e o texto não nega, aparece 4 vezes no capítulo de número 39, o Senhor era com José. O Senhor era com ele, não tinha o que fazer. José poderia ir para a prisão, e até lá, o Senhor era com José. Deus estava com José em todas as catástrofes. Se nós recordarmos, quando lançado na cisterna, quando vendido à caravana de ismaelitas, quando comprado por Potifar, quando tentado pela mulher, quando foge deixando suas vestes para trás, quando é lançado no cárcere, quando conhece o copeiro e o padeiro de Faraó, quando é esquecido no cárcere,
quando interpreta os sonhos, quando é posto à frente do próprio Faraó, quando interpreta os sonhos de Faraó, quando passa a comandar o maior império do mundo antigo, quando reencontra os seus irmãos, quando reencontra o seu pai, e até quando morre, Deus era com ele. Deus, na sua santa soberania, governou a vida de José, inclusive as catástrofes que José experimentou. Com qual objetivo? Deus tem os seus próprios objetivos, mas o grande objetivo aqui é fazer com que todas as nações venham ser abençoadas por meio da família da aliança. Um autor, um teólogo holandês, disse o seguinte: a teologia reformada, que é essa que a gente professa, a teologia calvinista, ela dá tanta ênfase à soberania de Deus, em virtude do que o próprio Deus é. Deus é Deus e determinou todas as coisas desde a eternidade. Tudo quanto há de suceder, Deus determinou e Ele há de executar a sua santa, soberana e sobrenatural vontade sobre tudo e sobre todos, conforme o seu plano predeterminado antes da fundação do mundo. O plano de Deus é abençoar todas as nações da terra. Isso vai acontecer lá na frente, porque José será posto governador do Egito e ele vai salvar o mundo antigo da fome. A Bíblia vai dizer lá na frente que todas as terras vinham até o Egito para comprar das mãos de José. Em José a fome será estancada. Na descendência de Abraão, a fome será saciada. E como que isso se desdobra? Nas contingências ruins. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo aqui. José vai ser o governador do mundo antigo, mas até chegar até lá, ele sofreu e comeu o pão que o diabo amassou. E cada pedaço desse pão era um passo em direção ao propósito de Deus. Mas talvez você se pergunte: ok, entendi, muito legal essa história, gostei, está tudo certo. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Não sou dessa turma aqui, não sou desse tempo. Bom, em primeiro lugar, o que isso tem a ver com a sua vida? É que coisas ruins acontecem na sua vida também. Ou não? Coisas ruins acontecem o tempo todo. Quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe que José tinha uma marca invisível sobre si. Que não era só os sonhos de grandeza que o diferenciavam. José tinha algo impressionante sobre si. E esse algo que José tinha era exatamente prefigurar o Salvador que haveria de vir. Pensa um pouquinho no jovem José, traído pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus pares, vendido num mundo pagão, mas lá naquele mundo ele vai triunfar. E quando ele triunfar, ele será o salvador daquele mundo antigo. José prefigurava, era uma espécie de protótipo do verdadeiro descendente de Abraão. Descendente de Abraão que viria milhares de anos à frente. Para o descendente ideal de Abraão vir, o povo teria que ser escravo, o povo teria que vagar pelo deserto, o povo teria que contaminar a terra prometida, o povo teria que padecer nas mãos dos babilônios, nos gregos, nos romanos, o povo teria que perder a esperança, o povo teria que andar perdido, sem pastor, até que, como diz a Bíblia, na plenitude do tempo, viesse o nascido de mulher, o descendente ideal de Abraão. A promessa que estava sobre José não terminava em José. A promessa que estava em José iria se cumprir milhares de anos à frente. Haveria de vir um que seria bênção para todas as nações. Haveria de vir um cujas promessas
repousam nele. Haveria de nascer um mais à frente, que era o Amém. Haveria de nascer um que salvaria todos os homens. Haveria de nascer Jesus Cristo, aquele que é chamado de Senhor e Salvador do seu povo. Não é só o Senhor da terra do Egito, é o Senhor do universo. Não é só um protótipo, é o real. Não é só o tipo, é o ideal. Não é só o que aponta, é a conclusão. E Jesus e José são muito parecidos. Porque José padeceu, Jesus padeceu. José foi odiado, Jesus foi odiado. José foi vestido de glória, mas antes foi feito escravo. Jesus não desceu ao fundo da cisterna. Jesus desceu ao fundo da cisterna cósmica. E como escravo, não amaldiçoou. A Bíblia diz que ele abençoou a todos que estavam com ele. Mesmo diante dos transgressores, ele os amou. O triunfo de Jesus foi tamanho que ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceba que José estava encarnando em si mesmo aquilo que seria a maior bênção para todas as nações. E esse Jesus que veio, esse Jesus que venceu, esse Jesus que reinou, ele nos disse que ele comprou homens de todas as nações e comissionou esses homens para que eles fossem agentes da bênção de Deus no mundo. Antes de Jesus voltar aos céus, ele disse para nós que a gente deveria caminhar. Ele disse para nós que agora essa marca da promessa, que nós deveríamos ser bênçãos para todas as nações, estava sobre nós. E que nós seríamos aqueles que levaríamos a boa nova de Deus a todos os lugares. Ele disse que estaria conosco, mesmo se as noites da nossa vida fossem escuras. Ele disse que estaria conosco, irmãos, até mesmo se fôssemos acusados de estupradores, nazistas, machistas, misóginos ou coisas assim. Ele nos disse que estaria conosco, mesmo se nós fôssemos lançados em prisões. Mas além disso, ele nos disse que haveria de experimentar as minhas misérias e as suas, para nos dar plena certeza da salvação. Antes de subir aos céus, Jesus falou aos seus discípulos alguma coisa mais ou menos assim: eu recebi toda a autoridade. Vão, e enquanto viverem a vida que lhe está proposta, cheia de dissabores, cheia de infortúnios, façam discípulos. Vão e batize-os. Vão e ensine-os. Faça-os conhecer quem eu sou e o reino que eu governo. Vão para as nações. Sejam vocês os transmissores das mais ricas bênçãos de Deus. Cumpram a missão. Sejam a promessa. Neste mundo vocês terão muitas dificuldades, é verdade. Eu não vos envio a um parque de diversões, é verdade. Eu vos mando como ovelhas no meio de lobos, mas tranquilizem-se. Não sofram demasiadamente. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu sou a promessa, eu amo vocês. E enquanto vocês viverem, a minha marca, estará sobre vocês. Eu estarei com vocês durante todos os dias da vida de vocês, até a minha volta. Como é que eu termino esse sermão? Eu termino esse sermão, mais uma vez, voltando para a cabeça de Lulu Santos. Eu volto para a música. A música retrata uma grande verdade no início. Lulu Santos cantou que ele já não tinha dedos para contar de quantos barrancos ele despencou, quantas pedras atiraram nele, quantas ele atirou. Ele já não lembra quanta farpa, quanta mentira, tanta falta do que dizer. Não é fácil viver.
Ele já não consegue se lembrar de quantas janelas me atirei. É interessante, porque José tem que fugir e ele se lembra que ele teve que saltar janelas na vida. Tantas vezes desilusão, quase nunca a vida é um balão. E como é que é o refrão da canção? Lulu Santos não conhece o Senhor Jesus. E talvez ele nunca venha conhecer. Mas no refrão dessa música ele cantou algo que eu e você devemos saber nessa manhã. O refrão da canção diz o seguinte: mas o teu amor me cura. Me cura de uma loucura qualquer. Então, é encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, para mim, tudo bem. Como é que ele tem o refrão mais cristão? Como é que ele consegue perceber que em meio às agruras da vida, o que me resta e o que te resta é confiar, é deitar no peito do mestre, abraçá-lo e dizer, tudo bem. Se xingarem e sujarem meu nome, tudo bem. Se isso for algum defeito, tudo bem também. Se me levarem para a prisão, tudo bem. Se mancharem a minha reputação e minha vida se destruir, o teu amor ainda me cura. Para mim, isso basta. Para mim, está tudo bem. Que você aprenda que no mundo coisas ruins acontecem, mas que você saiba que Jesus veio ao mundo para vencer coisas ruins e para nos ensinar a suportar o sofrimento, a angústia e a dor de vivermos nesse mundo caído, nesse mundo cansado, nesse mundo falido. O amor de Jesus nos cura e compete a nós deitar no seu peito e descansar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, nós acabamos de ouvir e ver que tanto hoje como ontem coisas ruins acontecem no mundo e acontecem inclusive para pessoas boas. Mas nós também vimos que o seu povo jamais ficou abandonado. E nós vimos que Deus tem projetos pessoais na vida do indivíduo, no caso de José, ser ele o abençoador do mundo antigo, ser ele o protótipo daquele que haveria de vir, mas o Senhor também tem projetos genéricos, que é levarmos a palavra do Evangelho em todos os lugares, mesmo em meio a dores. O mundo que a gente vive é doloroso, é verdade. Mas se nós confiarmos em Jesus, se nós acreditarmos no seu Filho e repousarmos a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração em Cristo, nós certamente encontraremos descanso mesmo em meio às batalhas. Se nós entendermos que compete a nós levarmos a palavra de Deus aos povos, e que muitas vezes o caminho percorrido é um caminho cheio de pedregulhos e de espinhos, mas se essa for a nossa missão, está tudo bem. Pois recostar no seu peito é o nosso maior tesouro. Ensina-me, Senhor, e ensina a igreja de Cristo que se reúne nesse lugar a confiar em Ti, a confiar no Seu santo nome. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.